Pergunta-chave para atrair a energia do dinheiro. 108 repetições. Por Vanessa Passo. Canal Eu Sou o que Sou. Neste vídeo, eu vou repetir por 108 vezes a pergunta-chave, que contempla vários aspectos da energia do dinheiro, para que ela seja ativada na sua vida e no seu campo áurico. Através da repetição, seu subconsciente é reprogramado para estar aberto a receber esta energia de forma mais fácil e rápida. Este áudio deve ser ouvido até o final para completar o ciclo de 108 repetições que ativam esta energia. Deve ser ouvido por no mínimo 21 dias. Você pode deixar tocando enquanto faz outras coisas ou ouvir ao dormir. Para que essa energia possa ser ativada no seu campo, preciso da sua autorização no final do áudio. Peço por gentileza que a cada vez que ouvir, deixe aqui nos comentários: eu ativo, ativado. Gratidão. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e
quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse
sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria? Se eu fosse sem controle, sem definição,
sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura
e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância,
sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades,
por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade?
O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira?
quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira?
E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse
sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e significância, sem linearidade e sem concentricidades, por toda a eternidade? Ativado, ativado, ativado.
Não esqueça de deixar nos comentários: eu ativo, ativado. Gratidão.